Ô Kupfer, só para a gente encerrar, que eu sei que você tem horário também, essa coluna muito boa falando sobre essa questão da mudança do imposto de renda, né? O governo anunciou isso ontem, aí encheu a boca para falar sobre justiça, né, fiscal e tudo mais, justiça social. E aí você diz aqui que essa mudança no imposto de renda é só uma gambiarra, que ela vai aliviar faixas da classe média, na verdade. Paralelo a isso, tem essa dificuldade do governo em conseguir levar adiante o aumento do imposto para os mais ricos. Como é que você vê essa Aham. briga? Então, a minha avaliação do projeto de lei que o governo mandou para o Congresso é exatamente baseada na correlação de forças aí, mais para o Josias e para o Tales, mas enfim, um Congresso resistente, um Congresso bastante retrógrado, meio reacionário, com representantes das classes mais ricas, mais poderosas, inclusive alguns, não só representantes, mas membros, integrantes desses estratos, é um lugar resistente a alguma redistribuição de renda, inclusive a justiça tributária, que é o que o governo pretende e que, de certa maneira, está tentando fazer com essa isenção até 5 salários mínimos e a compensação, taxando um pouquinho mais rendas mais altas. Mas o que eu percebi foi o seguinte: o governo fez uma conta de chegar. Quanto seria possível perder de receita que pudesse ser compensado de uma maneira mais maneira lá pelas rendas mais altas? Então fez um processo em que você não está fazendo progressividade efetiva na tabela progressiva, é o nome do imposto de renda. Você faz uma isenção até um ponto e para ali. E para ali. Por exemplo, quem ganha R$ 7.001 por mês vai estar na situação que já estava antes. Não vai ter benefício algum com a progressividade que teria direito se a isenção até 5.000 fosse levada como as regras tributárias no mundo inteiro normalmente são lembradas. Foi feita uma maneira que reduzisse a perda tributária. A perda tributária que a Receita informa vai ser de 25 bilhões de reais em 2026 e 28 bilhões em 2027. Tem uma progressão, né? Se a correção, a isenção até 5.000 fosse feita na regra tradicional de correção das tabelas de imposto de renda, a perda, segundo a própria Receita, ia para 120 bilhões. Agora, você imagina, com esse Congresso, você ter que arrumar compensação para 120 bilhões. Nunca que isso ia acontecer. A gente já está percebendo, tem notícias, o UOL está bem atento a isso, resistência ao que foi feito agora, que é um negócio mínimo minimorum de tentar melhorar um sistema tributário escandalosamente regressivo, ou seja, quem pode menos contribui mais. Isso aí é uma coisa brasileira, é uma jabuticaba inacreditável. Imagina, tem resistência aí, e vai ter mesmo. Eu te garanto, você me cobra, vocês também, os detalhes, me cobrem depois, vão vão peneirar essa compensação da taxação mínima das rendas mais altas, vai ter uma peneiração como teve na reforma tributária do consumo. O que vai sair no final é 40% do que está sendo proposto vai ser até um sucesso. Será um sucesso. Como foi sucesso a reforma tributária do consumo, toda
com isenções que não estavam previstas, com aumento, É enfim. isso. Mas era o que era possível, e assim foi feito. Então, por isso que eu chamei de gambiarra. Terminando, Fabíola, uma reforma do imposto de renda legal, para valer, primeiro, corrigiria as faixas de renda pela inflação, porque tem uma tunga indecente dos contribuintes com o não reajuste pela inflação. De 2016 a 2023 ficou congelado, ou seja, quem ganhava igual passou a pagar mais imposto, né? Contribuiu mais. Uma boa reforma faria esse ajuste, depois criaria algumas alíquotas acima dos 27,5%, porque 27,5% hoje era antes do projeto de lei, era para quem ganhava 4 mil e poucos reais até um quaquilhão. Era a mesma alíquota. No mundo inteiro isso não existe. Tem alíquotas de 30, de 35, até mais altas. É algo mais amplo, né? Enfim, Por isso, mas não então vão ter coragem. essa seria a reforma. Só É isso. que Eu não quero te atrasar, você está atrasado já com o seu compromisso. É isso. Querido, muito obrigada por estar aqui, trazendo aqui sua análise. Leiam a coluna dele, muito interessante a análise que o Cooper faz, que o Zé Paulo faz, aqui sobre essa mudança do imposto de renda, que é um dos assuntos mais falados nesse momento, inclusive. Vamos aguardar aí essa decisão da Selic, a gente deve se falar mais tarde. Até, Zé Paulo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau a todos, obrigado. Tchau, tchau. E um dia você vai mesmo me chamar de Zé Paulo. Chegaremos lá também. Eu vou chegar. É que eu acho tão bonito. Ó, eu acho lindo Kupfer. Eu acho lindo o seu sobrenome, Kupfer.